Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre a estreia do Furacão no Campeonato Paranaense, a utilidade que o torneio pode ter para o Atlético e que escalação eu acho que deveria ir a campo na quarta-feira. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje. E o Atlético Paranaense estreia no Campeonato Paranaense de 2024, enfrentando o Andraus Brasil às 20 horas desta quarta-feira, dia 17 de janeiro, na Vila Capanema, a partida essa que tem mando do Andraus, que para quem não conhece, ainda é um time que está começando a aparecer no cenário da primeira divisão do Campeonato Paranaense. É um clube sediado em Curitiba. E diante desse cenário, especialmente considerando que amanhã aqui no canal a gente deve ter o pós-jogo de Atlético Paranaense e Grêmio, partida válida pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu decidi falar um pouquinho sobre como eu vejo essa competição, como o Atlético pode fazer bom uso do torneio e que time deveria estar em campo na estreia. Para quem me acompanha, não é segredo nenhum que eu não escalaria nenhum jogador da equipe principal no Campeonato Paranaense, utilizaria um time completamente formado por jogadores da equipe de aspirantes. Jogadores que voltaram de empréstimo, jogadores que foram pouco utilizados em 2023, mas em quem o clube ainda deposita alguma esperança, e jogadores formados pelas categorias de base. Porém, não adianta também eu ficar dando murro em ponta de faca. O Atlético decidiu que o time principal vai jogar o Campeonato Paranaense. Então, para essa nossa análise, eu vou considerar sim que o Atlético, que os jogadores do time principal devem entrar em campo ao longo do torneio. Como é que eu acho que o Atlético pode fazer bom uso? O que não deve acontecer, o que não deveria acontecer, o que a gente viu ano passado. Os jogadores principais, né, os jogadores do elenco principal, e principalmente os jogadores veteranos de destaque, caso do próprio Fernandinho, por exemplo, não deveriam ser sobrecarregados de jogos naquele que é, sem a menor sombra de dúvida, o torneio menos importante do calendário do Furacão no ano do centenário. Então, jogadores como o Thiago Heleno, como o Fernandinho, eventualmente alguns outros, como o Bento, por exemplo, que não é um veterano, mas é um jogador importantíssimo, eu procuraria utilizar com menos frequência. E eu acho que é uma boa forma de compensar essa menor utilização duas coisas que a gente precisa fazer com toda certeza. Primeiro, dar cancha para a molecada das categorias de base, especialmente a partir do momento que o Atlético encerrar sua participação na Copinha, trazer os principais jogadores dessa próxima geração e começar a colocá-los em campo, ou como titulares, ou a partir do banco de reservas, para que possam se acomodar, se adaptar às exigências físicas, técnicas e táticas de um jogo profissional. Então, esse é um ponto, desenvolver os jogadores das categorias de base. E um segundo ponto importante seria promover ou acelerar a adaptação dos jogadores sul-americanos ao futebol brasileiro. E nesse caso especificamente, eu estou pensando muito, mas muito, no Bernardo Romeu Benítez, atacante paraguaio que o Atlético contratou. Então, dentro desse cenário, gente, considerando todos esses fatores, eu projetei uma escalação que eu acho que seria interessante mandar a campo na quarta-feira, e vou dividi-las aqui com vocês. Só um minutinho a gente já vai para o painel tático. Então vamos lá, com o painel tático já aberto. Eu projetei o Atlético Paranaense para quarta-feira com o Léo Link no gol. Não estou escalando o Bento somente por uma questão de preservação, para que ele possa fazer uma pré-temporada mais longa e que não haja um desgaste acumulado ao longo da temporada, que possa fazer com que haja uma queda de rendimento, não só do Bento, como de qualquer outro jogador, como aconteceu na última temporada. Então, para mim, Léo Link nessa primeira partida. Na lateral direita, estou escalando o Leonardo Godoy, porque jogadores das categorias de base que poderão ser utilizados estão em São Paulo, caso do Léo Ataíde e do Fábio. Outra alternativa seria o Matson. E entre escalar dois jogadores experientes, eu acredito que promover a estreia do Léo Godoy seria mais interessante para que a torcida pudesse vê-lo em campo, já haja um controle da ansiedade em relação à estreia do argentino, que é sim um excelente lateral. Então, para mim, Léo Godoy na lateral direita. Na zaga, eu não vejo motivo para utilizar, por exemplo, o Kaká, que é um jogador cujo o desempenho técnico nós conhecemos bem e que não acho que vá se tirar grandes benefícios de jogar partidas do Campeonato Paranaense. Nesse primeiro momento, a gente tem Pedro Henrique e Thiago Heleno suspensos aí por decisão do STJD, então não estão à disposição. E aí, para mim, a alternativa natural é o Kaique Rocha formando dupla de zagueiros com o Matheus Gamarra que eu estou escalando pelo mesmo motivo do Léo Ataíde. Acho que promover a estreia dele de arrancada, desde que ele tenha condições físicas para isso, lógico, seria uma boa maneira de controlar a ansiedade da torcida, que vai poder vê-lo em campo, ou poderia vê-lo em campo, e já conhecer um pouquinho melhor o jogador. Na lateral esquerda, Vinícius Cauê,
porque Lucas Esquivel está com a seleção argentina no torneio pré-olímpico, Fernando segue em recuperação da lesão que sofreu em 2023, e os laterais das categorias de base, evidentemente, estão em São Paulo, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na base do meio de campo, eu escalei o Hugo, não vejo motivo para desgastar o Eric numa partida de estreia de Campeonato Paranaense, ao mesmo tempo que o Cauã, por exemplo, volta de uma lesão muito grave do joelho, né? Mais uma lesão muito grave sofrida pelo Cauã na última temporada, e jogadores das categorias de base, como eu disse, estão lá em São Paulo. Então, acho que o Hugo pode se valer, sim, do ritmo de jogo, do baixo nível de exigência técnica do Campeonato Paranaense, para quem sabe conseguir uma sequência de boas partidas, ganhar um pouquinho de confiança e, de repente, se voltar a apresentar um nível que o torne um jogador minimamente útil para o Atlético ao longo da temporada, diferente do que a gente viu na maior parte de 2023, onde ele acabou sofrendo bastante, especialmente com a bola nos pés. Sem a bola, né, lutou bastante. Acho que isso a gente precisa reconhecer. Alex Santana, acho que poderia se valer desse espaço. Não acho que vale a pena escalar o Fernandinho como segundo volante nesse momento. O Alex, que ano passado teve muita dificuldade para se firmar, teve muitos problemas físicos. Acho que essa oportunidade de começar jogando pode fazer muito bem para ele, para que ele possa ganhar ritmo de jogo, ganhar confiança, ganhar entrosamento com alguns companheiros que ele ainda não conhece, e possa ser um jogador ainda mais importante do que ele foi em 2023 para o Atlético em 2024. No comando do meio de campo, né, como camisa 10, eu escalei o Bruno Zapelli. Acho que é fundamental acelerar a adaptação do Zapelli ao futebol brasileiro através do Campeonato Paranaense. Não acho que isso passe por escalá-lo todas as quartas e todos os domingos, né, gerando um desgaste excessivo para o jogador. Mas começar jogando é fundamental, e acho que o Zapelli, desde que bem aproveitado, pode ser uma peça espetacular e fundamental para o Atlético ao longo da temporada. E torço por isso, especialmente porque a gente viu o Vitor Bueno recentemente ser negociado com o Cerezo Osaka do futebol japonês, e o Atlético agora precisa cada vez mais de um Bruno Zapelli em alto nível. Na ponta direita, escalei Tomás Coelho. Acho que o Rômulo poderia ser uma alternativa, mas eu prefiro ver o Rômulo no comando do ataque, onde ele apresentou seu melhor nível no futebol profissional lá no Campeonato Paranaense de 2022. Acho que o Coelho fez um bom papel pelo lado direito com o Allen em 2023, e que a gente pode usar isso para tê-lo desse lado direito no começo da temporada de 2024, esperando que ele possa apresentar um nível ainda melhor e colaborar com a equipe. Do lado esquerdo, eu escalei Romeu Benítez, que o Atlético contratou esse ano. Dos jogadores que o Atlético contratou, né, o Gamarra, o Godoy, o Benítez é o menos experiente, tem menos rodagem, e acho que é quem mais vai precisar de adaptação ao futebol brasileiro. Então, quanto antes ele entrar em campo, quanto antes ele tiver sequência de jogos, quanto antes ele for exposto ao nível de exigência físico, técnico e tático do futebol brasileiro, antes ele vai conseguir colaborar com a equipe, com seu talento, com seu potencial, e pode de repente se tornar assim, uma peça importante ao longo da temporada. Então, por isso, Romeu Benítez, do lado esquerdo. No comando do ataque, eu escalei Matheus Babi. Eu gosto do Matheus Babi, eu acompanhei a passagem dele pelo Botafogo, um jogador que, apesar da estatura, tem alguma mobilidade, tem alguma capacidade de tratar bem a bola. Teve um começo bastante interessante pelo Atlético. A nariz está coçando. Quando chegou, depois sofreu uma lesão muito grave, não conseguiu repetir o seu bom desempenho. E acho que começar jogando o Campeonato Paranaense com menos exigência técnica pode ser um caminho para que o Babi recupere ritmo de jogo, recupere confiança e possa se aproximar, pelo menos, da sua melhor versão, porque se aproximando da sua melhor versão, ele passa a ser um jogador bastante útil para o Atlético, nem que seja somente em minutos finais de partida, para aquela situação do abafa, onde a estatura, né, a altíssima estatura do Babi pode ser um fator determinante para que o Atlético consiga um gol em um momento de desespero. Eu listei alguns jogadores do banco de reservas que poderiam e deveriam ser observados também ao longo do Campeonato Paranaense, caso do Lucas Beleze, zagueiro formado pelas categorias de base do Corinthians, que o Atlético contratou em 2023, com passagens por seleções de base, já estourou a idade das categorias de base, inclusive por isso é que não está jogando a Copinha. E por esse motivo o Atlético tem o Campeonato Paranaense ou o Campeonato Paranaense para observar o Beleze. Então eu acredito que em algum momento, ou desde o início ou no segundo tempo, ele deveria ser observado dentro de campo pela comissão técnica. Outro jogador que o Atlético poderia colocar em campo é o Cauã, que é um volante, né, de formação, já mostrou alguma capacidade, algum potencial, mas teve muitas lesões. Acho que seria o caso de colocá-lo em campo no segundo tempo para poder observar o que ele é capaz de apresentar depois de todos os problemas físicos que ele sofreu. Andrei é um meio atacante que o Atlético contratou do ABC nesse comecinho de temporada, se não me engano pagou R$700 mil, uma quantia desse tipo, que porque ele teve aí uma boa passagem pelo ABC, se destacou, mesmo numa equipe que acabou sendo rebaixada na Série B em 2023,
e eu acho que ele pode ser uma alternativa para o segundo tempo como substituto do Zapelli, até para que não haja um desgaste excessivo do argentino. Mesmo caso do Jader, que poderia entrar tanto no lugar do Zapelli quanto no lugar do Benítez, né? A gente já viu o Jader fazendo bem esse papel pelo lado esquerdo. E por último, mas não menos importante, um jogador que eu gostaria de ver ganhando ritmo para poder ganhar confiança é o Rômulo, que já se mostrou um jogador de comando de ataque bastante interessante nesse mesmo ambiente de Campeonato Paranaense. E acho que poderia fazê-lo novamente. Então, o Rômulo poderia ser uma alternativa ao Babi. Alguns poderiam considerá-lo uma alternativa ao Coelho, mas eu acho que o Rômulo precisa de uma estabilidade em termos de posição para poder, de repente, reganhar o seu melhor nível. E por esse motivo, eu prefiro contar com ele como centroavante, seja no primeiro tempo ou seja no segundo. E vocês, gente, o que acham? Como vocês enxergam o Campeonato Paranaense? É importante, não é importante? Por quê? Como vocês escalariam o Atlético nessa quarta-feira? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E agora eu só vou encerrar aqui o painel tático para que a gente possa se despedir e encerrar oficialmente aí o vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado e compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, possivelmente com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Grêmio pela Copa São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.